Olá, telespectadores da TV Regional Band, mais uma vez a equipe da TV Regional trazendo informações, levando, na verdade, informações para você de casa que está nos acompanhando. Nós vamos falar sobre a questão dos decretos, né? Existe uma dúvida muito grande que impera agora nesse momento, né? Se vai flexibilizar ou não, se os comércios vão abrir ou não, se essa responsabilidade ficou direto para as prefeituras, se vão abrir ou não, todo mundo segue o modelo do prefeito de Ariquemes ou não. Então nós vamos tirar essas dúvidas aqui agora através dessa conversa. Primeiro vou falar com o prefeito. Prefeito, já está, né, em vigor o novo decreto do governador do estado de Rondônia. E como é que vai ser agora o proceder da Prefeitura Municipal de Presidente Mendes? Deison, nós vamos acompanhar o decreto do Estado 24.919, de domingo, né, dia 5 de abril, e vamos adequar dentro da nossa realidade. Tem algumas coisas que ficou aberto para nós tratar, tá? Está sendo elaborado, o Sérgio já elaborou, só vamos discutir um pouquinho aqui as nossas dentro da nossa realidade aqui. Só que está lá a norma do governo do Estado. Muitas pessoas falam, eu vejo o título da matéria, que abriu, liberou. Não, gente, eu vi pouca mudança, o Sérgio pode estar explicando melhor aqui para nós. Tá? O único remédio que nós temos, que é do nosso conhecimento através de fontes oficiais, é a prevenção. Tá? Quantas vezes as pessoas trazem notícias que não tem nada a ver, sem conexão, que está causando uma outra doença paralela à pandemia, né? Pior do que a pandemia, porque a pandemia é uma coisa atípica, né? Nós estamos aí prevenindo, conforme as nossas autoridades sanitárias estão pedindo, igual as pessoas têm conhecimento técnico, né? Traz as informações, nós estamos aí prevenindo, graças a Deus, em Presidente Médici não tem nenhum caso confirmado, casos suspeitos já estão sendo descartados, né? Porque quando você tem os sintomas, né, quando chega na saúde, ele já é suspeito. Mas outras doenças aí têm os mesmos sintomas, as mesmas apresentações sintomáticas que o corona. E nós vamos seguir o decreto do governo do estado, tem os comércios que está permitido o trabalho com uma certa precaução, e assim será. Então, hoje será publicado, quem querer olhar o decreto do governo do estado, vai ser mais ou menos os mesmos moldes o nosso procurador pode estar explicando melhor aí para a nossa sociedade. Muito bem, deixa eu aproveitar então a oportunidade de falar com o doutor Sérgio. Doutor, obrigado pela entrevista, por conceder essa entrevista para nós. Doutor, uma dúvida bem grande, e já era bom que o senhor esclarecesse, a gente estava conversando ali em off, sobre a questão do prefeito de Ariquemes, né, que passou os pés diante das mãos, né, e acabou abrindo, né, flexibilizando até demais a situação e está pagando uma penitência por conta disso. Bom dia a todos. Foi o que você acabou de dizer, Davidson. Na semana passada foi feito um decreto do governo do estado flexibilizando algumas situações. O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou uma ação, né, e foi concedido uma liminar para que o governador se abstesse, né, de fazer essa flexibilização, né, de estender essa flexibilização. Alguns prefeitos do estado, né, em conversa com os procuradores, né, eu faço parte de um grupo de procuradores nos 52 municípios, e a gente vinha sempre discutindo essa questão da flexibilização, né, que não estava na hora de a gente abrir tudo, dar essa abertura para o comércio de modo geral. E eu fiquei sabendo, né, através do grupo, que Ariquemes, e me parece que Cacoal estavam predispostos a fazer a abertura total. E agora há pouco chegou no nosso grupo, né, creio que foi o MP que ajuizou uma nova ação lá em Ariquemes, e já saiu uma decisão. Eu não tive como olhar ela, porque acabou de chegar, mas pelo que me parece foi no mesmo sentido, né, da decisão do Estado, para que ele tomasse cuidado com a flexibilização e para que ele não fizesse a abertura do comércio do modo que ele estava querendo fazer. E, salvo engano, tem até uma multa a ser aplicada em caso de descumprimento. O que acontece? Tanto o presidente da República, quanto o governador e quanto o prefeito, eles têm essas prerrogativas
de editar decreto de calamidade. Então, nós não podemos aplicar as mesmas decisões, né? O decreto ele não pode ser o mesmo que se aplica em Guajará-Mirim, em Porto Velho, em Cacoal. Cada município tem a sua peculiaridade. E o que acontece? Tem um artigo da Constituição Estadual que esses decretos eles têm que estar em consonância com o decreto do Estado, né? Eu, até certo ponto eu discordo, né? Mas a lei está aí, a lei tem que ser cumprida. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos vários modelos de decreto, mas cada um tratando da sua realidade. Nós vamos pegar o decreto do governo do estado que foi publicado ontem, na madrugada de ontem, de domingo. Nós vamos sentar e vamos adequar para a nossa realidade, certo? Tem um artigo, salvo engano, o artigo 10 desse decreto, que ele autorizou, a partir do dia 12 de abril, para que os prefeitos ele possa flexibilizar a abertura de alguns comércios que hoje foram liberados pelo governo do estado. O nosso decreto 28, que nós tivemos, que nós revogamos, ele atende à nossa necessidade e não fere o decreto atual hoje. Então nós vamos fazer essa adequação novamente. Provavelmente aquele decreto 28, ele não pode ser mais restaurado, que ele já foi revogado pelo 37. Então nós estamos tratando desse assunto. Desde sexta-feira que começou a questão desses decretos, já tem praticamente 20 dias que nós só respiramos decreto, edita decreto, revoga decreto. Existe uma instabilidade tanto a nível municipal, estadual e nacional. O presidente da República editou medidas provisórias que foram atacadas por ações de inconstitucionalidade, e o nosso governo ele sempre vem na mesma linha do presidente da República, né? Houve também essa interferência do Poder Judiciário junto aos decretos estaduais. Até o presente momento, todos os decretos que o município de Presidente Médici editou, não houve sequer questionamentos por parte do nosso judiciário. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos no caminho correto. Mas, infelizmente, vem aquelas situações, né? Hoje mesmo, nós temos que... O professor Olegário está aqui. O nosso decreto ele vai ter que ser prorrogado com a questão das aulas, né? Já está vencendo agora, acho que está vencendo o período, que era dos 15 dias. O governo elevou as aulas, a interrupção das aulas por dia 17. Nós temos o transporte de alunos compartilhado, então nós vamos ter que seguir, né, essa questão da suspensão das aulas até o dia 17. E esse decreto do governo, ele vai até o dia 20 de abril. Houve um questionamento, o porquê o município de Presidente Médici tinha autorizado a abertura de casas agropecuárias por parte de uma autoridade. E aí eu respondi a essa autoridade. O nosso município, ele é eminentemente agrícola. Então, se eu tenho um animal lá no campo, esse animal vem a ser acometido de alguma doença, né? Eu preciso comprar o medicamento. E se eu preciso comprar o medicamento, eu também tenho que ter o profissional que vai ministrar esse medicamento. Então, no decreto nós tínhamos colocado, né, que as casas agropecuárias e os profissionais da área veterinária também poderiam prestar seu serviço. Então, essa peculiaridade existe e já não existe em Porto Velho, que é um município que já não tem tanto, que a gente não vê tanto essa questão da agropecuária dentro do próprio município. Então, tem toda essa situação. Eu creio que até o final do expediente, às 13h30, esse decreto nosso vai estar editado, não está trazendo nenhuma novidade. O que a gente está falando, o que ainda impera é a questão dos cuidados, dos isolamentos, para os donos de mercado, é o cuidado que eles vão ter que tomar, né? A população tem que estar consciente do isolamento, tem que estar consciente que ao sair de casa tem que utilizar máscara, tem que estar... Aquelas pessoas que estão em quarentena têm que se manter em quarentena até que seja feita a nova avaliação. Foi o que o prefeito falou, graças a Deus o nosso município não tem nenhum caso confirmado. Já teve casos que foram descartados.
Rondônia está de parabéns e é um estado abençoado, porque até o presente momento nós temos 13 casos confirmados no estado de Rondônia. Eu vi uma entrevista de um secretário, eu participei na sexta-feira de uma audiência de videoconferência, e no município dele ele falou que nunca viu aterrissar tantos aviões de fazendeiros que moram na região, que estão vindo de outros estados para cumprir a quarentena aqui no estado de Rondônia. Então continua valendo aquela situação das limitações dos bares, né? Continua lojas com confecções, isso também continua. Vai ficar abertos os estabelecimentos que são essenciais, padaria, açougue, mercados. Hoje tem uma novidade que os escritórios de advocacia e contabilidade já estão podendo funcionar, mas também com todo aquele aparato de ter álcool gel, o pessoal está parametrizado com a questão de máscara, todos aqueles cuidados. Então existe esse decreto, ele alargou a questão dos comércios que poderiam estar funcionando, né, como relação aos restaurantes de beira de estrada, né, que a gente fala, e o restaurante dentro da cidade, que continua sendo a entrega delivery, a questão de oficina, a questão de borracharia. Então isso aí ele flexibilizou nessa situação. Mas em suma, o que a gente tem para dizer para a população é que todos aqueles cuidados ainda continuam, não tem nada flexibilizado. Eu creio que a ronda Corona-19 que nós temos no município, a partir de hoje, vão continuar fazendo suas rondas. Essas rondas, elas são para orientar a população. Não precisam ficar com medo, sair correndo, que é a polícia que está vindo. Não é, gente. É a Secretaria de Saúde, capitaneada pelo secretário Rubi e seus colaboradores, orientando a população da necessidade de ficar em isolamento.